E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Hoje comentando mais um poema de Camões. Lembre-se, nós temos até fevereiro para ficar comentando aqui essa obra tão importante para você que precisa fazer a prova de português, ou melhor, de linguagens, e precisa obter aí o gabarito. Então vem comigo e vamos juntos analisar mais um poema de Camões. Pessoal, meu nome é Sérgio Monteiro. Hoje eu vou analisar o soneto aqui, que eu já coloquei no simulado, que eu já cobrei em prova e que é mais aqui uma percepção para a gente entender essa variedade, né, essa pluralidade que se chama Luís Vaz de Camões. Camões aqui pegou um texto, ele pegou um trecho da Bíblia e ele adaptou essa história e fez essa história, resumiu essa história aqui em 14 versos. Aí que está a maestria, quer dizer, o cara pegou uma narrativa, ele adaptou a questão dos personagens e construiu um poema que é um poema narrativo, né? Um poema que traz um viés narrativo, porque ele apresenta a questão dos personagens, ele tem aí, no caso, uma percepção de um narrador, ele tem a questão da passagem do tempo, ele tem um enredo. Então, assim, é um poema lírico, sim, é um poema lírico, mas que traz elementos narrativos na sua construção. Então, leiamos o poema e a partir daí vamos discutir. Vamos lá. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se não a tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Ora, o que acontece aqui? Nós temos um poema, como eu falei, eu coloquei alguns comentários aqui para vocês sobre esse soneto. Esse soneto ele tem como base narrativa o episódio 29 do episódio do Gênesis. E ele é um poema que aborda a persistência de Jacó e o seu amor por Raquel. E essa persistência é uma questão muito interessante porque na primeira quadra nós vamos ver aí, a introdução da história, a dedicação de Jacó e seu motivo. Então assim, voltando aqui ao poema, 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Então aqui o verbo servir, ele aparece aqui 3 vezes. Jacó, ele servia Labão, mas na verdade não servia Labão, ele servia Raquel. Então toda a postura dele, de servilismo, a postura de servir, de trabalhar, de se empenhar ali na sua força, era dedicado à obtenção do amor, que é visto como um prêmio. E aí, o que acontece? Na segunda estrofe, a gente vai perceber essa questão, até botei aqui, né? Na segunda estrofe, vemos que Labão oferece Lia no lugar de Raquel. E aí que está, né? Os dias, na esperança de um só dia, quer dizer, 7 anos foram se passando, 7 anos foram servindo, porque ele só esperava o dia de ter Raquel. Só que, aí vem, porém o pai, usando da cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. Então Lia, essa coisa de, quer dizer, Labão sabia que o trabalho de Jacó era como ter como prêmio Raquel. Só que o pai, usando de cautela, dá outra filha, Lia, que não era o desejo de Jacó. E aí fica uma coisa meio do tipo, se havia um combinado, esse combinado aqui houve um engano, quer dizer, ele usa a palavra cautela, mas na verdade o Jacó acaba sendo enganado. E aí a gente parte para a terceira estrofe, né? O primeiro terceto, que acompanhamos aí basicamente
o desencanto de Jacó, quer dizer, vendo o triste pastor que com enganos, quer dizer, ele se sente enganado, que se foi aí no caso manipulado, lhe for assim negada a sua pastora, quer dizer, aquilo que era o propósito, o motivo da sua servidão, como se não a tivera merecida. Então, o que ele fez não foi suficiente para fazer jus ao merecimento do amor na visão de Labão, por isso que ele oferece a filha Raquel, a filha Lia no lugar de Raquel. O que acontece na última estrofe para poder fechar e amarrar a história? A gente vê que o Jacó volta a servir outros 7 anos e aí entra um discurso direto. E esse discurso direto, né, na última estrofe, ele coloca-se a falar de Jacó. E ele coloca aqui, né, essa questão de que mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Então, essa imagem do longo e curto, ou seja, essa antítese que ele constrói aqui, é interessante porque você está vendo a questão do amor de Raquel, que é o alvo do amor de quem? De Jacó. Jacó é o cara apaixonado por ela e por ela fará tudo para ter um dia a possibilidade de viver esse amor. Essa história aqui também é modificada, porque a história original, pelo que eu li, Labão já era um homem idoso, na história original, já era idoso, polígamo, ou seja, era um homem que já tinha outras mulheres e que desejava Raquel, que era uma menina nova. E aí, quer dizer, daí você vê porque Labão não queria dar, no caso lá na história original, Raquel a Jacó. E aí, mas só que a maestria aqui do poeta foi pegar a poesia, contornar a poesia e dar-lhe um movimento, dar um sentido em que ele reconstrói, ele recria o valor em 14 versos. Essa síntese, esse poder de síntese, essa capacidade de pegar uma história que é complexa e traduzir de uma forma tão rápida, tão precisa e que se torna emocionante, é o grande mérito de Camões. Então, você que está lendo esse poema, você que leu aí, observe que é um poema, um dos poemas mais famosos. Eu peguei o Muda-se o Tempo, Muda-se as Vontades, e agora eu peguei esse daqui, que é um poema famosíssimo, que já caiu em várias provas. E assim, eu acredito que a postura de Jacó, a postura de Labão, a falta, você não vê a fala, ou você não sabe o que Raquel sente em relação a isso. Tampouco Lia. Lia, que fica parecendo aquela filha que está encalhada e que o pai quer aproveitar a servidão de Jacó, já que Raquel é bela, a Lia, que está lá também solteira, ele oferece Lia para poder resolver a vida dele. Mas, como Jacó ama Raquel, ele opta por uma servidão, uma vassalagem, né, que se aproxima muito, lembra muito a vassalagem amorosa, aquela coisa de servir a mulher, e essa mulher ser uma senhora, alguém intocável, alguém inacessível. E aí vem uma questão meio platônica, né, uma coisa de platonismo, o neoplatonismo, mas que a gente nem poderia falar aqui de neoplatonismo, mas tem essa questão, né, da mulher inalcançável, o homem sofrendo por amor, o homem usando o amor como justificativa de servidão. É um poema belíssimo, é um poema que vale a pena e quem sabe você encontra na prova. Se você quer saber como poderiam ser feitas questões, entra lá no Telegram, porque tem questões sobre esse poema presente lá, tá bom? Até a próxima, espero que tenha ajudado vocês e vamos aí nas outras semanas com mais poemas, com mais sonetos de Camões. Até a próxima!